Então, quando ele fala também para não desanimarmos, nós precisamos entender que nós vamos ser tentados a desanimar. De nenhuma maneira, de nenhuma forma eu vou dizer aqui para vocês que vocês não vão ser tentados a desanimar. Todos nós vamos ser tentados. Vai acontecer alguma situação, vai acontecer algo triste na tua vida, você vai ter uma perda, vai acontecer, em algum momento vai acontecer, você vai perder um emprego, ou você vai ter alguma dívida que você não consegue acertar, e a tendência das situações é fazer você desanimar. Mas nós não podemos desanimar, nós precisamos estar sempre prontos e sempre buscando a vontade de Deus em tudo que acontece. Nós não podemos desanimar. A palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios, do 7 ao 8, porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Então a palavra é clara, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ser tentados a desanimar, tentados a ficar aflitos, mas como nós temos Jesus e como nós temos intimidade com Ele, a presença dEle está em nós, nós estamos com Ele, nós podemos vencer isso. Então, irmãos, a oração, ela faz com que você seja íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus, você vai ter mais facilidade para passar por essas dificuldades, porque Ele está contigo. Esse é um princípio importantíssimo. Nós devemos então estar alertas a tudo que acontece em nossas vidas e devemos não desanimar, devemos estar prontos para tudo que vai acontecer. E o ponto 3, nós também devemos orar uns pelos outros. Ore também pelos outros. Não há nada mais gratificante do que poder orar por alguém e ver Deus fazendo acontecer. Nós devemos ter, além de uma vida dedicada à oração, por nós e por nossa intimidade com Cristo, nós também temos que ter uma vida dedicada à oração pelos outros. Orar por outras pessoas, pelos irmãos em Cristo, é fantástico. Nós temos a oração, céus abertos aqui na igreja na segunda, nós temos os pedidos de oração nos PGs, nós temos os tempos de comunhão nos PGs que a gente conversa com os irmãos. Então nós temos oportunidade de saber que o irmão precisa de uma oração, que um irmão precisa de uma palavra, e nós devemos estar prontos a orar pelos irmãos. Paulo então ensina nesse texto, orem sempre por todo o povo de Deus, e orem também por mim. Então nós devemos ter essa vida dedicada à oração pelos outros. Aqui na nossa igreja nós temos várias oportunidades e nós também temos vários exemplos. Por exemplo, quando eu estava logo começando na igreja, quando eu entrei para a Igreja Viva, teve um dia que eu estava conversando com o Pedrinho, o diácono Pedro, e ele, num determinado momento, ele me comentou que ele estava com dor de cabeça. Eu disse, vamos orar. Nós oramos, pedimos para que Deus fizesse a vontade dele, para que Deus tirasse essa dor de cabeça. E logo após a oração, o Pedrinho falou, passou a dor de cabeça. E nós nos alegramos ali, glória a Deus, né? Deus operou na vida do Pedrinho através da nossa oração. Como isso é gratificante, como isso é bom. O sentimento de você ter orado por uma pessoa e Deus ter usado essa tua oração como canal para abençoar uma pessoa é muito gratificante. É muito bom. Então, nós precisamos assumir também essa postura de orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Nós temos, então, as orações céus abertos, nós temos o relógio de oração, oportunidades para orar, todos nós vamos ter. Olha para quem está do teu lado aí, olha só quantas pessoas tem aí do teu lado. Veja quantos motivos de oração você tem aqui hoje. Eu te desafio então a escolher 10 pessoas aqui e orar durante a semana por essas pessoas. Você vai orar, Deus abençoe o trabalho dessa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa, entende? É orar uns pelos outros, é orar para que Deus abençoe, para que Deus esteja na vida dessa pessoa, para que Deus opere através dessa pessoa. Então, motivos de oração nós temos de sobra. Motivos de oração nós temos para orar o dia todo.
Então, se nós quisermos começar orando das 6 até a meia-noite, nós conseguimos. Nós temos motivos. Você pode orar por cada irmão aqui da igreja. Você pode orar pelos pastores, pelos líderes. Porque Paulo também ensina nesse texto, aquela parte ali, orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do evangelho. Ele está falando para orar por ele, pela autoridade espiritual que era ele ali. Então nós temos a nossa autoridade espiritual, que são os pastores. Eles guiam a igreja, então nós devemos orar por eles, para que Deus abençoe eles, para que Deus proteja eles. Nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos líderes que estão sempre dedicando seu tempo. Então, motivos de oração nós temos de sobra. O que nós devemos fazer então? Separar da nossa rotina diária um tempo para oração e dedicar esse tempo para a oração. Não aquele momento que você vai deitar na sua cama, você lembra, eu preciso orar. E daí, muitas vezes a gente brinca com os jovens, né, que eles chegam cansados da faculdade, eles deitam para descansar, e daí eles lembram que tem que orar, né? Daí começa a oração, Deus abençoa os meus pecados, né? Acontece, né? Está cansado. Não é esse tipo de oração que Deus quer. Deus quer um tempo dedicado para Ele. Um tempo onde você vai orar, você vai buscar Ele e vai dar tempo para que Ele fale com você também. Você precisa dedicar esse tempo. Nós precisamos dedicar esse tempo. Então nós temos vários motivos para separar esse tempo de oração. E nós precisamos então assumir essa posição de guerreiros de oração. Nós precisamos assumir essa posição de mais intimidade com Cristo. Conclusão: uma vida dedicada à oração agrada e atrai a presença do Senhor. Então, irmãos, se nós nos dedicarmos cada vez mais à oração, mais intimidade com o Senhor nós teremos, mais a presença do Senhor nós sentiremos. E nós temos vários motivos. É interessante logo quando eu comecei a ser acompanhado pelo pastor, ele me deu uma palavra um dia que ele agradecia até pelo copo de água que ele recebia. E muitas vezes a gente tem a mania de agradecer só quando a gente troca de carro, ou quando a gente ganha um aumento, quando é algo grandioso na nossa vida, quando Deus faz algo grande. Mas a gente esquece que a gente simplesmente acordou de manhã. E um dia a mais de vida é uma bênção. A gente esquece que nós temos almoço, que nós temos janta, que nós temos alimento. Uma simples oração de gratidão: Senhor, abençoe esse alimento, muito obrigado por esse alimento. Uma simples oração, é um tempo dedicado à oração. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que nós devemos orar cada vez mais e dedicar esse tempo a mais. Um ótimo motivo também de oração, levando para o dia de hoje, né? Hoje é o Dia das Mães. Um ótimo agradecimento, né? Obrigado, Pai, por ter passado mais um dia das Mães com minha mãe, né? Nós temos vários motivos. E que nós possamos então ter a nossa vida dedicada à oração. Que nós possamos cada vez mais orar, agradecer, interceder. Nós precisamos disso. E que Deus possa se manifestar através de nós, cada vez mais forte. Amém, irmãos?